Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazar e trago até vocês as informações dos quatro maiores em São Paulo, mas o bate-papo aqui é sobre seleção brasileira. Carlo Ancelotti deu uma entrevista hoje à tarde, uma coletiva, que nós trouxemos ao vivo aqui para os amigos do canal, e convocou a seleção brasileira para 2 amistosos que acontecerão nos Estados Unidos agora, nos dias 26/3, às 17 horas, contra a França, e no dia 31/3, às 21 horas, contra a Croácia. Esses 2 grandes jogos aí contarão com 26 convocados que o Ancelotti selecionou, lembrando, que durante a entrevista ele falou também sobre os afastados e falou até sobre quem ele não convocou. Os afastados, estamos falando de Militão machucado, Estevão, Bruno Guimarães e Rodrigo, tá? O pior caso de contusão nesse caso é o do Rodrigo, que operou o joelho e não participará da Copa do Mundo, isso já é sabido. Os outros 3 têm chance de recuperação e terão chance de estar na seleção, especialmente por conta do que ele falou hoje, O que ele disse, que o jogador para esses jogos amistosos tem que estar 100%. E aí, dessa forma, o que ele fez, não convocou Neymar, já antecipo de antemão para vocês. Mas que na Copa, na convocação de 16 de maio, se o jogador estiver próximo dos 100%, ali 80%, 75%, ele poderá ser convocado, porque o Ancelotti acredita que nos 9 dias antes do primeiro jogo, ele pode começar a recuperar essa forma física, e ele entende que nesse período de 40 dias, entre amistoso e os jogos, o jogador pode chegar na sua capacidade máxima de 100%. Dessa forma, ele não descarta que Neymar possa estar na Copa, ele não descarta que Paquetá possa estar na Copa, Estevão, Militão, Bruno Guimarães, qualquer um desses pode estar na lista. Então foi uma forma dele também tirar um pouco a pressão para cima do Neymar, para o Neymar se preparar, e entender que ele precisa estar bem tecnicamente e fisicamente, mas que também não precisa estar voando no dia 16. Dá para tolerar um Neymar aí 80% para ele buscar esse 100% durante a competição. Então, antes de trazer a lista, você já peço aqui, já deixa aquele like maroto, como diz o meu filhão, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações. Agora, vamos à lista e depois eu vou falar sobre o que ele falou em relação a algumas posições. A lista, então, é a seguinte. Goleiros: Alisson, do Liverpool, Bento, do Al-Nassr, Ederson, do Fenerbahçe. Os defensores são Alexandro, do Flamengo, Bremer, da Juventus, Danilo, do Flamengo, Douglas Santos, do Zenit e Gabriel Magalhães, do Arsenal. Os outros defensores são Ibáñez, do Al-Ahly, Léo Pereira, do Flamengo, Marquinhos, do PSG e Wesley, da Roma. Aí no meio-campo temos Andrei Santos, do Chelsea, Casemiro, do Manchester United, Danilo, do Botafogo, Fabinho, do Al-Ittihad, Gabriel Sara, do Galatasaray. Na frente, atacantes: Hendrick, do Lyon, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Igor Thiago, do Brentford, João Pedro, do Chelsea, Luiz Henrique, do Zenit, Matheus Cunha, do Manchester United, Rafinha, do Barcelona, Ryan, do Bournemouth e Vinícius Júnior, do Real Madrid. Esses os convocados da seleção brasileira por Ancelotti. Em dado momento da entrevista, o Ancelotti deixou entender que tem muitas posições em aberto, Então ele falou que, por exemplo, na zaga ele ainda tem algumas dúvidas, no meio-campo ele tem outras dúvidas, no ataque tem outras dúvidas, mas em momento algum ele falou da posição de goleiros. E uma repórter que estava muito atenta, que foi para fazer a pergunta na sequência, ela falou justamente isso. Então os goleiros estão definidos? Ele meio que deu uma despistada, falou: não, todo mundo tem chance, muita coisa pode acontecer até a Copa, mas para mim ficou muito claro que os goleiros serão esses 3 goleiros que aí estão: Alisson, Bento e Ederson. E caso um deles se machuque, Hugo Souza,
Rafael, Everton ou o Carlos Miguel do Palmeiras terão chances, tá? Do contrário, serão esses três. Em relação ao Neymar, ele foi perguntado e ele falou: ó, tive lá no jogo com o Mirassol, não pude ver o Neymar, me parece que ele ainda não está 100% fisicamente. Nesse jogo só vou levar quem está 100% fisicamente, mas na data da Copa, do dia 16 de maio, que é a última chamada, ele falou que não necessariamente o jogador precisa estar 100%, mas se ele estiver próximo disso, que no período dos 9 dias de treinamento, mais os jogos da Copa, ele entende que os jogadores possam chegar nesse 100%, e aí já é a relação mais confiança com o trabalho do que só a parte física. O físico está contando muito agora nesses amistosos diretos, para ele saber quem é quem. Então nós vimos aqui o Ryan está tendo oportunidade na seleção, está voando no time dele na Inglaterra. Gabriel Sara voando também no Galatasaray. Aí nós tivemos alguns nomes novos aí na lista. O Léo Pereira no Flamengo teve chance. E tem aquele caso do Léo Pereira, né, que com o Militão eles separaram ali das namoradas ou esposas e trocaram, né? A esposa do Léo foi pro Militão, se casou com o Militão, a namorada do Militão com quem ele tinha filho foi ficar com o Léo, e aí parece que isso criou um mal-estar aí, e por isso o Ancelotti não convocava Militão e Léo Pereira. Sem o Militão, ele convoca o Léo Pereira. Porém, com os dois estando em boa fase, será que ele vai chamar os dois zagueiros para a seleção? Não sei. Vamos saber disso nas próximas cenas aí da seleção, e eu queria saber o que você acha, né, sobre esse caso, e também falar o seguinte: você levaria Neymar ou não levaria para esses amistosos agora para testar ele diante do retorno do Neymar, que são infinitos retornos? Eu vou falar a minha opinião. Eu acho que para esse tipo de jogo ainda é ruim o Neymar ir, porque fisicamente parece que ele está aguentando 90 minutos, mas não no ritmo que ele costuma levar, e nem com a confiança, muito menos com a técnica. Ele está meio perdido ainda. Também joga no Santos, um time que de certa forma também tem um pouco de dificuldade tática para jogar, talvez não tenha parceiros à altura como teria na seleção, isso faz diferença também. Eu acho que o Ancelotti trabalha com o próximo amistoso para contar com o Neymar na lista da seleção. O Neymar disse que ficou frustrado, mas se ele for inteligente o suficiente, ele entendeu o recado. Tem chance de ir. Continua se esforçando, né? Que você tem chance de ir. Esse recado do Ancelotti foi diretamente para o Neymar. E se vocês gostaram do vídeo aqui, já vou pedindo, né? Deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações, e se você gostou demais da conta, compartilhe aí com os amigos, com a família. Valeu, um grande abraço, até mais!